onde paramos na última vez que, 3 domingos atrás, livro de Números, pregamos o capítulo 17, e hoje voltamos ao capítulo 18 do livro de Números. Números capítulo 18. Diz assim as Sagradas Escrituras: Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda. Porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros, para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Todo o que abrir a madre de todo ser vivente, que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás. Será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas, o primogênito de cabra, não resgatarás. São santos. Seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: a sua terra, herança nenhuma terás,
e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribui-se-vos a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhe dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa, pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor. E não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Santíssimo Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Edifica a Tua igreja, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado no nosso meio, verdadeiramente, para a glória do Teu nome. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O ministério, o ministério pastoral, o ministério da palavra, ele tem seus privilégios. E tem privilégios que são impressionantes, dados pelo Senhor. Mas ele tem responsabilidades que estão acima das responsabilidades de qualquer outra pessoa dentro da própria igreja e da estrutura do corpo de Cristo. O ministério traz consigo privilégios, mas ele traz consigo gamas de responsabilidades que causam temor no coração. Quando o texto termina, e essa é a imagem que conclui a narrativa do capítulo 18, ele diz: não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Ora, nós estamos saindo de duas narrativas claras no livro de Números, que nos ajudam a entender o que está acontecendo aqui no capítulo 18. Se você voltar comigo, por favor, o capítulo 16 do livro de Números, você tem a narrativa clara da rebelião de Corá, Datã e Abirão, que se levantam contra Arão e contra o seu ministério. E acontece que eles querem, juntamente, eles mesmos querem ter acesso à presença de Deus. Eles querem entrar no Santíssimo Lugar, eles querem cuidar das coisas santas do Senhor. E Deus os chamou para esse trabalho específico, cuidar das coisas externas do santuário.
mas eles queriam entrar no Santo dos Santos. Eles não admitiam que Arão tivesse esse privilégio acima deles. Então, acontece essa rebelião e Deus se levanta contra eles e causa uma destruição plena. Quase eles foram plenamente destruídos. Morreram muitos naquele dia. Os rebeldes foram castigados, como no verso 20 do capítulo 16 ele diz: disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Deus ia destruí-los por causa do pecado deles. Mas perceba que Deus vai destruir toda a família daqueles que se rebelaram, e eles vão ser engolidos pela terra como uma forma de juízo da parte de Deus. Então, o capítulo 17, especificamente o 16, ele lida com essa rebelião, porque eles começam a desejar o ministério de Arão, isto é, eles querem ter o privilégio de entrar na santa presença de Deus, mas eles não estão entendendo alguma coisa ainda. Aí vem o capítulo 17, veja comigo, por favor. O 17 vem e Deus mostra por meio dessa tipologia o bordão de Arão que floresce. Ele diz: ora, faz o seguinte, pega de cada um da tribo de Israel, pega o seu bordão e apresente diante do Senhor. O bordão que florescer, esse é aquele que eu escolhi. Então, acontece o que nós sabemos na narrativa. O bordão de Arão floresce, e de maneira extraordinária. Não nasce apenas o fruto pleno, todo o processo está posto naquele bordão. A semente, a flor e o fruto. Como se toda a estação tivesse naquele bordão, e aquele bordão é separado por Deus e depois colocado dentro da arca da aliança. Ora, Deus está dizendo, esse é aquele que eu chamei. E aí agora no capítulo 18, ele vai mais uma vez, agora com toda a clareza, reafirmar que aquela rebelião, ela precisa ser debelada, e a maneira como ela é debelada é entendendo o papel de cada um. O que é que vai acontecer? O que é que Arão vai fazer? E o que os levitas vão fazer? Mas agora, o texto diz assim, verso 1, começa o texto dizendo: disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Foi o que aconteceu. Morreram muitos por causa de um pecado. Agora, o sacerdote levará a iniquidade deles. O pecado que for cometido no santuário, o sacerdote levará sobre ele. Ele precisa zelar pela santidade do serviço do Senhor. No versículo 2, acompanha comigo. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Veja o 3, farão o serviço que lhes é devido, para contigo e para com a tenda. Perceba, eles vão fazer aquilo que é devido a eles, que foi ordenado a eles. Porém, não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Se eles desejam adentrar, veja, perceba que aqui, irmãos, o que o texto está dizendo, o Senhor não está estabelecendo um padrão que é comum nos nossos dias, é exatamente o oposto. O padrão dos nossos dias é o seguinte: nós vamos proteger Deus dos pecadores. Não, é proteger os pecadores de Deus. O que ele está dizendo, olha, se você chegar a mim sem ser autorizado, sem ter sido ordenado,
você vai morrer. Não é o fato de que Deus precisa ser protegido de nós, não. Nós estamos sendo protegidos de Deus. Ninguém se achega a Deus se não for ordenado por Ele. Se Ele não ordenar, não se aproxime dEle, porque Ele te consumirá. Eles viram o que acabou de acontecer no capítulo 16. E eles estão em mente exatamente a imagem do juízo de Deus. Eles devem zelar pela pureza do santuário. Porque senão cairá sobre eles o juízo. Interessante pensar nessas coisas, irmãos, porque essa narrativa, ela nos traz à memória o primeiro sacerdote da história da revelação bíblica, que foi Adão no Éden. E veja que Deus usa duas palavras, dois verbos explícitos para falar com Adão. Eu vou te colocar no jardim para cultivar e guardar. É interessante que o verbo guardar é proteger, é impedir a entrada de impureza, porque esse mesmo verbo é usado para o anjo, depois do pecado, que tira a espada, e diz o texto, e ele guardará o caminho da árvore da vida. Ninguém vai se aproximar. Quem se aproximar, morrerá. Era papel dele impedir a entrada. Adão deveria zelar pelo jardim, não simplesmente como um agricultor, mas como sendo o seu sacerdócio. Isto é, ele foi chamado por Deus para esse fim. E ele não zela, pelo contrário, a serpente adentra e ela faz o estrago, e o pecado entra na história da humanidade. Eles então são expulsos da presença de Deus. Agora, eles estão sendo aproximados mais uma vez de Deus, pelo caminho que Deus estabeleceu. E ele está dizendo, ora, ninguém se aproximará de mim se não for ordenado. E esses farão aquilo que eu prescrevi, não o que eles desejam fazer. Veja então que o ministério é algo perigoso. Ora, não é à toa, irmãos, que Tiago, escrevendo no capítulo 3, verso 1, disse, não queiram muito de vós ser mestres, porque sobre vós virá maior juízo. Não queiram muitos de vós ser mestres, porque virá maior juízo sobre vós. É um ministério, ele tem as suas belezas. Então ele está dizendo, ora, vocês desejaram entrar na presença de Deus, mas vocês não sabiam a loucura que vocês estavam pedindo. Porque alguns querem o ministério pensando nos privilégios, porque na sequência vem os dízimos, que eles vão ser sustentados por aquilo que Deus dá ao povo. Muitos querem o ministério para poder pensar na riqueza que eles terão, no dinheiro que poderão observar, ou ter, ou adquirir. Ora, mas a lógica é, vocês não terão herança nessa terra. Vocês não têm, a porção de vocês é o Senhor. A herança é o Senhor. É o que ele vai dizer na narrativa. Mas nós pensamos no ministério pensando apenas nos benefícios dele. Determinado puritano certa vez disse, quando eu li isso, meu coração tremeu diante dessa verdade. Ele disse, nós deveríamos falar como Cristo disse. Ele foi tentado em todas as coisas para socorrer. Ele disse, o líder deveria passar por todas as tribulações
para ser preparado para servir a igreja de Cristo. As lutas, as angústias, os medos, para poder socorrer os que passam por tão grande tribulação. Jesus Cristo disse na oração sacerdotal: por eles eu me santifico. E o puritano, comentando esse texto, disse: o que a igreja mais precisa, desesperadamente precisa, dos seus líderes, é que eles sejam homens santos. Muitos almejam o ministério, mas não entendem o risco do serviço ao Senhor. Os privilégios são extraordinários, mas os riscos são grandes. E aqui, irmãos, repousa a grande verdade. Porque o que foi que Cristo veio fazer como sacerdote? Ele veio tirar a impureza que Adão deixou entrar no paraíso. Ele purifica o coração do aquele que ele salva, a ponto da Escritura descrever assim, o último dia, que nós seremos entregues como noiva. Nós seremos apresentados a Deus sem culpa, sem mancha e sem pecado. Está lá em Efésios capítulo 5. Isto é, não haverá pecado, porque esse sacerdote purificará a sua igreja. Ele chega no templo e limpa de impurezas, tirando a iniquidade daquele lugar, porque o zelo pelas coisas do Senhor. A ponto da sua morte e ressurreição implicar, em novo céu e nova terra. Quando essa terra vai ser destruída e vai ser refeita pura e santa, onde toda impureza vai ser arrancada. Essa é uma imagem extraordinária, como é descrito em Levítico, por exemplo, quando eles vão entrar na terra prometida, e o discurso é esse: vocês vão entrar numa terra onde os heveus, fariseus, todos eles são praticantes de idolatria, e a terra vai vomitá-los. Porque essa terra vai ser restaurada. O sacerdócio, diz o texto sagrado, essa palavra, farás chegar, veja, disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de seu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. E esse cuidado é aquilo que é a marca do zelo pelo ministério. Jesus Cristo é o sacerdote de Deus. E é nele que o pastor, é nele que o conselho, é nele que os diáconos, é nele que a liderança, é nele que a igreja repousa, na fidelidade do nosso sumo sacerdote, que é puro e é santo. Mas é interessante notar, irmãos, que, veja, ministério não é uma carreira em que alguém deseja como deseja qualquer outra carreira. Veja a expressão utilizada num texto, por favor, não é? Especificamente no verso 5.
verso 5 em diante, acompanhem comigo. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra o filhos de Israel. Perceba que sempre ele remonta aquilo que aconteceu no verso 16, para que não haja ira contra os filhos de Israel. Façam o trabalho que é devido. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados. Veja a expressão, eles são dados. Agora, veja na sequência do texto. São dados a vós outros para o Senhor. Veja, Deus entrega a eles, ao sacerdote, para o Senhor. Acompanhe comigo. Para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos, contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, isto é, como dom. Isso aqui não é alguém que deseja ser, é Deus quem escolhe. Isso não é uma ambição na vida. Deus dá, é dádiva de Deus, é dom de Deus. E veja se não é essa de onde Paulo extrai essa lógica, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4. Veja o verso 7 em diante. Acompanhe comigo a leitura. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E agora veja os dons, verso 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que coisa impressionante. O Senhor que morreu e ressuscitou, que entrou nos céus, ele deu dons à igreja. E veja, todos os dons aqui estão associados ao ensino. Não, esses dons especificamente estão associados ao cuidado do ensino da palavra. Entende? E isso é dado por Deus, isso é dádiva de Deus. Em outras palavras, irmãos, e isso não é legislar em causa própria, e essa é a grande bênção da exposição bíblica, que você fala aquilo que está num texto, não o que você deseja falar, mas o que está escrito é: entendam, aqueles que Deus deu para governar a igreja, esses são aqueles que são chamados dons de Deus, dádivas de Deus. Deus deu a liderança para vocês como dom, para servir a igreja. Isso então implica em preceitos claros. Paulo vai dizer à igreja: orem por nós. Na sua carta aos Tessalonicenses ele diz: orem por nós. Isso é impressão, veja, como que nós poderemos fazer? Como é que nós olhamos para a liderança? É dádiva de Deus. Ou nós nos rebelamos contra a liderança? Ou temos o nosso coração cheio de ódio no coração, na mente, na alma? Nós oramos por aqueles que Deus nos deu, ou nós somos insatisfeitos eternamente? Certamente,
nós não poderíamos seguir sem que a igreja tivesse esse espírito de ser grato e de orar pelos seus líderes. Continuamente. Por ele, pela família deles. Continuamente. Mas o que nós mais fazemos é almoçar a liderança e jantar a outra nas nossas conversas. O desrespeito muitas vezes é real. É tão sério esse ministério. É tão cheio de espinhos o ministério. Essas são dificuldades reais no serviço do reino de Deus. São os privilégios também uma realidade na vida do líder. Ora, irmãos, se voltar comigo para o texto que nós estamos expondo, né? Perceba que até o verso 7, veja o verso 7 diz assim: mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço, eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio, por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Essa é o perigo. Você está lidando com as coisas sagradas, você está lidando com aquilo que é mais puro e mais santo. Ora, isso deve ser a nossa busca constante. O papel de Arão e o papel dos levitas. E cada um satisfeito com aquilo que Deus tem dado. Os levitas fazem um trabalho como dos diáconos. Arão como aquele que ministra a palavra. Todos cuidam do santuário. É interessante que essa verdade se manifesta tão claramente em Atos 6. Quando o conflito que havia entre as mulheres, as viúvas dos judeus e dos judeus de fala grega, as viúvas que estavam recebendo menos do que outras, eles disseram: nós vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, mas o nosso serviço é a palavra e a oração. É o cuidado da igreja na sua totalidade. Isso é dom de Deus. Entretanto, o Senhor concede benefícios também. E aí vem o verso 8 em diante, que ele lida com aquilo que é dado a Arão. Veja no verso 8. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Isso terá das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem. Entenda, todas as ofertas específicas são coisas santíssimas, para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das tuas dádivas, como todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. E aí ele descreve o modo como isso acontece. Mas na sequência, por favor, não é? Veja como termina a narrativa no verso 20, nessa primeira sessão, nessa segunda sessão. Eu sou a porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. No início do verso 20, disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção
e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Porque esse é o teu cuidado. Você não é um homem de negócio. Você não é um homem que vai lidar com ganhar recursos nessa terra. O seu cuidado com as coisas de Deus. E logo você vai viver delas. É isso que ele está dizendo. A mesma coisa acontece no verso 21. Os levitas também vão receber e eles vão dar dízimo sobre dízimo. Isso é interessante. Qual é a lógica dele dar dízimo a Arão? Eles recebem e dão dízimo do que eles recebem. Por que essa lógica? Me parece que isso está claro, se você abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, por favor, acho que isso esclarece bem a narrativa. Hebreus capítulo 7, abra sua Bíblia comigo. Ele vai falar que o sacerdócio Melquisedeque, deixa eu ler a partir do verso 1, acho que vai ficar mais claro. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Entenda, ele não é o Filho de Deus, ele é um tipo do Filho de Deus. E ele não é eterno, entenda isso, porque só há um eterno, logo ele não é Deus. Melquisedeque aqui, entenda isso, ele utiliza-se um princípio hermenêutico muito claro no Antigo Testamento. A genealogia tem várias funções, mas uma principal é mostrar a historicidade do indivíduo. Você percebe, vou dar um exemplo para você, no capítulo 22 do livro de Gênesis, por exemplo, você tem a história de que Abraão vai entregar o seu filho para ser imolado. Depois que termina essa narrativa, no mesmo capítulo 22, vem a genealogia de Naor. Uma intrusão, uma coisa estranha no texto, porque parece não fazer nexo com nada, mas entra a genealogia de Naor. E aí, no meio da história, tem o nome Rebeca. E você fica se perguntando, você está lendo o texto e pergunta, para que essa informação? Aí vem o capítulo 23, a morte de Sara. Aí vem o capítulo 24, o casamento de Isaac com Rebeca, que foi citada no capítulo 22. Porque quando ela surge na história, ela tem genealogia, ela tem dias, ela tem família. Só que Melquisedeque, ele surge sem história. Não há nem nada para frente, nada para trás que conta a história dele. Então, o intérprete, veja aí, o autor da carta aos Hebreus, pega essa informação e diz, ora, esse é o sacerdócio de Melquisedeque, que não tem início e não tem fim. Por quê? Porque não tem genealogia. Então, ele tipifica Cristo. Não significa que ele é Cristo, ele diz que ele é semelhante. Ele é um tipo de Cristo. Porque esse é o sacerdócio do Senhor. Mas perceba, agora volte comigo, por favor. Verso 3, sem pai, sem mãe. Veja, verso 3 do capítulo 1, do capítulo 7 de Hebreus. Sem pai, sem mãe, veja, e sem genealogia. E aí a implicação, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Porque não está informação dele. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Você percebe que quando Jesus vem, você tem a genealogia de Cristo em Mateus, em Lucas, para mostrar que ele é homem histórico. Mas diz, ele é Filho de Deus. Ele é da genealogia de Melquisedeque, ele é da descendência de Melquisedeque. Ele não tem descendência, ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Veja o verso 4 em diante, por favor. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Está lá em Gênesis 14. Tirado dos melhores despojos. Ora,
os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, veja, a ênfase no caráter genealógico, aquele que não tem genealogia, né? Cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida, diz o texto, que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Veja aqui a lógica que ele está usando. Abraão é pai dos judeus. Levi está na estrutura de Abraão. Se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, eles não são sacerdotes, então esse sacerdócio é inferior àquele. Porque se deu dízimo àquele, aquele é superior. Daí você vai entender, os levitas dão dízimo a Arão. Porque Arão é o sumo sacerdote. Essa é a lógica do princípio estabelecido no texto. Daí, Arão recebe o dízimo, os levitas recebem, mas os levitas têm de dar dízimo do dízimo a Arão. Essa é uma lógica para entender que Arão é superior a eles nessa estrutura. Ora, Deus está demonstrando por meio do bordão que floresceu e por meio do dízimo que Arão é superior e ele foi o escolhido por Deus para aquele fim. Ele é dádiva do Senhor. E é esse o ponto que está sendo estabelecido no livro de Números. Mas quanto a nós, irmãos, o que fazemos com nossa contribuição? O que tem a ver isso com a igreja? O que tem a ver isso com a liderança? Você vai entender muito claramente, entendo que a Escritura nos ensina muito bem isso, não é? De uma forma muito, muito bíblica. Eu queria que você voltasse comigo à Escritura, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versos 28 e 29, por favor. Deuteronômio 14, versos 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos, traga todos os dízimos do produto do ano e guarde, não é, nas suas cidades. Assim, os levitas, que não têm nenhuma herança nessa terra, né, e veja só, e quem mais? Os estrangeiros, os que não têm pai, as viúvas, que vivem, possam comer e ser satisfeito com esse dinheiro. Você percebe? Há um princípio lá em Deuteronômio, não é? No capítulo 14, verso 28 a 29, não é? Eu acho que Deuteronômio 14, verso 28 a 29. Isto é, eles vão trazer os dízimos, e esse dízimo não só será para o sustento do ministro, isto é, dele, mas para socorrer a viúva, os órfãos que vivem na cidade. Interessante que Tiago vai dizer isso. Qual é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Ora, você percebe que isso tem caráter redentivo na sua natureza? Por quê, irmãos? Porque Deus se revela de 2 formas muito claras na Bíblia, como pai e como marido. Ele veio buscar filhos para ele. Ele só tinha um filho. E nós éramos perdidos no mundo. E ele recolheu seus filhos de todo o canto da terra. Ele se revela como marido. Jesus Cristo é o marido. Ele veio buscar sua esposa, enferma, doente, morta, em pecado. Ele veio dar vida a ela.
Você percebe que o reflexo disso é aquilo que a igreja recebe, o bem que a igreja tem, serve aos membros, isto é, aos que sofrem no nosso meio. É por isso que lá em Atos 6, a razão era as viúvas. E Paulo, então, na carta a Timóteo, descreve categoricamente quem são as viúvas que vão precisar de ajuda. E a igreja, então, a essas viúvas, tem de socorrer aos órfãos. No meio da igreja. Mas também a liderança. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A partir do verso 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Veja, começaram a argumentar que Paulo estava vivendo do ministério. E Paulo ele dizia, eu tenho uma glória nessa vida, que é, eu trabalho para o meu sustento. Mas ele está dizendo, eu não tenho direito de comer e beber, ele diz. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos. Veja, não é o caso dele, mas os apóstolos têm família. E os irmãos do Senhor e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Veja, o boi pisa o trigo e come do trigo que ele pisa. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida, diz ele. Entretanto, não usamos desse direito antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados, veja, e aqui ele está fazendo a menção direta aos levitas, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Perceba, Paulo então aplica aquela lei utilizada lá em Levítico, dos levitas, em Números, para estabelecer um padrão. É dessa forma que funciona. Interessante que no livro de Gálatas, por favor, Gálatas no capítulo 6, verso 6 diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui.
Perceba a lógica de Paulo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. A lógica do apóstolo Paulo ele, ora, se semeamos coisas espirituais, seria muito receber benefícios materiais, isto é, o sustento do trabalho, seria muito. Acaso as coisas materiais são superiores às espirituais? O ministério, ele tem a primeira parte de Números, capítulo 18. Está próximo do santuário. Lidar com as coisas santas do Senhor é um grande risco. É um grande privilégio. Porque fazemos em Cristo Jesus. E aí vem o efeito disso. O efeito disso é aqueles que se alimentam das coisas espirituais. Trazem dízimos a Arão e aos levitas. A contribuição. E aqui, irmãos, aqui está a diferença do nosso coração. Aqui está o ponto divergente do nosso coração. Nós vivemos numa sociedade onde a liderança não semeia coisas espirituais, mas só fala em dinheiro, em bens, em riqueza. Onde a liderança não zela pela pureza da igreja. Ora, lembrem-se disso. É papel da liderança não apenas cuidar da sua vida, mas cuidar da própria igreja. Como assim? Paulo disciplina, junto com a igreja em Corinto, na primeira carta, no capítulo 5, dizendo: tire o impuro do vosso meio. Isto é, a disciplina é a maneira de purificar a igreja. A igreja que não disciplina, o líder que não zela pela pureza da igreja, esse não cuida das coisas do Senhor. Quando o pecado toma conta da estrutura da igreja. E a única coisa que estamos preocupados é com o bem que vamos receber, porque passamos a mão na cabeça de todo mundo, e todo mundo está muito bem no meio da igreja. E logo, nós queremos apenas os recursos das pessoas. Não funciona assim. Nós estamos diante do Deus Santíssimo. E o nosso ministério zela pela pureza não apenas na pregação, na vida e no cuidado com aquilo que acontece dentro da igreja do Senhor. A pureza. E isso traz benefícios. O Senhor concede à igreja recursos. E esses recursos sustentam aqueles que vivem do ministério, as viúvas, os órfãos e os que necessitam no meio da igreja. E assim a igreja do Senhor é firme, porque a relação entre coisas que são espirituais e materiais encontra um lugar bem adequado. As espirituais estão acima de qualquer coisa. As materiais são coisas que nós trazemos ao Senhor para a nossa caminhada no tempo em que passamos aqui, socorrendo uns aos outros, até chegarmos à terra prometida. Quando lá comeremos juntos, assentados à mesa, servidos pelo nosso Senhor, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Como você tem lidado com seus recursos, irmão? O que é que você tem pensado do seu recurso? Você é generoso como Deus tem sido generoso para com você? Eu não falo nem do dinheiro que você ganha. Eu falo do que Ele lhe concedeu eternamente em Cristo Jesus. Como você lida com seus recursos?
Por que nós temos dificuldade em contribuir na igreja? Porque nosso coração é endurecido quanto a isso. Porque certamente as coisas espirituais não têm prioridade na nossa vida. E por isso amamos mais ao dinheiro do que as coisas de Deus. Mas também a liderança e o sacerdócio não é apenas do pastor ou dos presbíteros, dos diáconos, como levitas que cuidam da casa do Senhor. É do pai que é sacerdote no seu lar. Como você tem tratado a sua família? Qual é a prioridade da sua vida? Seus filhos percebem que você é capaz de deixar qualquer coisa por amor a eles? Que a prioridade sua é o temor do Senhor? E que não há negócio nessa terra que suplante a glória de ver a família aos pés de Cristo? Qual é a prioridade da sua vida? O que você tem buscado nessa terra? E quando a única coisa que pensamos é ganhar, 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 você percebe que até mesmo na contribuição ela não condiz com a realidade dos benefícios que Deus nos tem dado, porque as coisas materiais estão acima das espirituais. Estamos longe disso. Bendito seja Deus pelo nosso sacerdote, Jesus Cristo, que trabalha com o nosso coração, que restaura a nossa casa e que nos faz ser recebido diante de Deus sem que morramos, porque Ele sofreu por nós, Ele morreu por nós, Ele foi condenado por nós, sem nunca ter pecado. Diz o texto, não se aproxime, para que você não morra. O autor da carta aos Hebreus diz, capítulo 9, diz, acheguemo-nos, aproximemo-nos confiadamente em Cristo Jesus. Lá em Números, não se acheguem para que vocês não morram. Lá em Hebreus, aproximem-se, acheguem-se, venham em Cristo, aproxime-se em Cristo, dependam de Cristo. Ele foi julgado por nós, Ele foi morto por nós, e agora nós temos acesso à presença de Deus, no nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, traga ao nosso coração o temor que é necessário para fugirmos do pecado. Traga ao nosso coração consciência clara do nosso estado e o bálsamo que só o Senhor pode dar. Quem poderá habitar no monte do Senhor? Quem se achegará, Senhor, à tua presença? Se não for por meio do nosso único e verdadeiro Salvador, limpo de mãos, puro de coração, que nunca mente, que é a verdade. É nele que nós nos achegamos ao teu monte e não somos destruídos. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor nosso, Salvador nosso, esperança nossa e vida nossa. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém.